paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Como vocês estão hoje? Com frio? Com calor? Estão alegres? Eu estou muito alegre, sabe por quê? Hoje nós vamos dar início ao nosso primeiro culto do clube de 5 dias. Mas o que é isso? São 5 vídeos postados aqui no YouTube todos os sábados. E cada sábado tem uma história nova e muitas coisas diferentes. Quem aí tá animado? Eu estou muito. E para começar, eu quero pedir para vocês: ativem o sininho aqui de notificação para vocês receberem assim que o vídeo sair. E for postado, vocês já vão receber a notificação e já dá o seu curtir. Sabe o que também é importante? Escreve aqui nos comentários o seu nome e a sua cidade e a sua igreja. Nós queremos muito conhecer você que está assistindo o nosso vídeo. E sabe de uma coisa? Eu fiquei sabendo que tem até oficina para aprender a fazer coisas em casa. Eu estou muito animada. Então eu conto com vocês para que juntos possamos passar aí esses minutos aprendendo mais da palavra de Deus. Então vem comigo e fica ligadinho. E pra gente começar esse culto, vamos nos animar. Braço direito lá em cima, braço esquerdo lá em cima, balança a cabeça, que agora é a hora do louvor. O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minhas mãos. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. Sabão, lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minhas mãos. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Há um caminho cheio de luz e outro igual não há, e esse é só Jesus. Uma verdade ao céu nos conduz, vida temos em Jesus. Há um caminho cheio de luz e outro igual não há, e esse é só Jesus. Uma verdade ao céu nos conduz, vida temos em Jesus. Olá, crianças, a paz do Senhor, como vocês estão? Espero que estejam todas bem. Hoje eu quero dizer que estou muito feliz de estar aqui com vocês para compartilhar a nossa frase do dia. A nossa frase do dia é esta: busque a Deus com fé. Vamos repetir? 1, 2, 3 e busque a Deus com fé. Isso mesmo, crianças. Fé é o mesmo que crer ou acreditar. Nós devemos nos aproximar de Deus com fé. A fé, crianças, é o único acesso ao caminho que leva a Deus. Jesus morreu na cruz para receber o castigo pelos nossos pecados, pelas coisas erradas que nós fazemos, mas Ele ressuscitou, glória a Deus. Se você nunca colocou sua fé em Jesus, você pode fazer isso hoje, você sabia? Mas se você já colocou sua fé em Jesus, que é o único caminho para chegar a Deus, podemos agradecer a Deus por ter perdoado nossos pecados. Mostre a Deus que você deseja agradá-lo, falando com Ele e lendo a Bíblia. Vamos mais uma vez falar a nossa frase do dia? 1, 2, 3 e busque a Deus com fé. Fiquem com Deus, crianças. Até a próxima. E agora, crianças, nós vamos falar sobre algo muito importante. Você já viu uma placa de sentido único? O que essa placa significa, você sabe? Significa que o motorista só pode seguir naquele sentido ou naquela direção. O que acontece se alguém escolher desobedecer? A pessoa pode receber uma multa ou pode até causar um acidente. Bem grave, né? Você sabia que existem ensinamentos na Bíblia que também são únicos? Em nossas lições vamos aprender alguns deles. Cada um desses ensinamentos nós vamos chamar de único caminho. Hoje vamos começar aprendendo o versículo que fala como agradar a Deus. Enquanto eu leio o versículo, preste atenção e descubra como agradar a Deus. O nosso versículo, que está na Bíblia, que é a palavra de Deus, é esse aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus,
pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Vamos repetir? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Você descobriu como agradar a Deus? A fé, né? A fé é necessária para agradar a Deus. Este versículo está na palavra de Deus, a Bíblia. Ter fé é acreditar que Deus é real e que Ele vai recompensar quando você se aproximar dele. Se você já buscou a Deus com fé, muito bem. Mas se você ainda não buscou a Deus com fé, pode fazer isso hoje, você sabia? Deus existe e retribuirá quando você vier a Ele. Deus enviou ao mundo seu Filho Jesus para ser o caminho para você vir a Ele. A fé te dá acesso a esse caminho. Glória a Deus! E agora, crianças, nós vamos fazer uma brincadeira bem legal para memorizar esse versículo. Eu tenho aqui o meu potinho da alegria. E aqui tem algumas coisas, alguns dizeres, e a gente vai repetir o nosso versículo fazendo o que está aqui dentro desse potinho. Vamos ver o que é primeiro? O que vai sair primeiro? Vamos ver. Com a mão na cabeça. Nós vamos ter que falar esse versículo com a mão na cabeça. Estão preparados? Vamos lá. Põe a mão na cabeça. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Você conseguiu? Vamos ver de outro papelzinho, vamos pegar. Agora esse aqui, ó. Falando alto. Meu Deus, e os vizinhos? Você pode falar alto aí onde você tá? Vamos lá, hein? 1, 2, 3 e prepara seu pulmão. 1, 2, 3 e... Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Você gritou bastante? Ai, eu gritei. Tomara que meu vizinho não venha aqui. Mãe. Agora vamos pegar outro. Você está conseguindo memorizar? Porque a gente tem que memorizar na cabeça e com o coração, tá? Agora com a mão na orelha. Vamos lá? Coloque a sua mão na orelha e vamos lá. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. E aí, vocês estão conseguindo? Tá bem legal, né? Vamos ver outro? Que a gente tem que guardar bem, memorizar bem na cabeça e no nosso coração, porque é a palavra de Deus, crianças. Vamos ver esse aqui. Agora é falando baixinho. Agora, vamos ver se você consegue. Vamos falar bem baixinho? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. E aí, crianças, conseguiram memorizar? Vamos lá mais uma vez? Vamos ver agora. Com as duas mãos para cima. E agora? Vamos ver. Eu vou colocar uma mão só, porque eu tô segurando aqui o papel. Mas coloca você as duas mãos para cima, tá? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. E agora, vocês já conseguem falar sem olhar no papel? Vamos tentar? 1, 2, 3 e... Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Você conseguiu? Eu consegui! Então, se você não conseguiu, vai treinando, tá? E você vai conseguir. Em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe. Vou te contar o segredo, segredo da casa amarela. Pode entrar pela porta, também pela janela. Dentro da casa um quarto, dentro do quarto uma cama.
debaixo da cama uma mala, dentro da mala uma caixa, dentro da caixa uma Bíblia, dentro da Bíblia uma história, história que eu vou te contar, história que eu vou te contar. Paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar uma história da Bíblia. Como será que era a vida neste mundo quando havia apenas uma família aqui? O que faria você se existisse só a sua família aqui? Vamos imaginar aqui juntos como será que era a vida neste mundo quando havia apenas uma família. Lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, nos fala sobre essa primeira família. A família começou com um primeiro casal, Adão e Eva. Sim, Deus criou eles. Eles viviam em um lugar maravilhoso, em um jardim chamado Jardim do Éden. Isso mesmo, cheio de belezas, naturezas, era tudo muito lindo. Adão e Eva, foi Deus que os criou para que pudessem ter a amizade com Deus, conversar com Deus. E o lugar em que eles viviam era muito lindo. Um dia eles acreditaram em uma mentira sobre Deus e acharam que sabiam mais do que Deus. E aí o que aconteceu? Eles desobedeceram a Deus. Isso é chamado de pecado. Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus e o pecado entrou no mundo. O pecado afetou toda a criação e a cada pessoa que nasceu. As pessoas não podiam ter mais a amizade com Deus, como era antes. Mas Deus amava Adão e Eva e também todos que nasceram. Deus fez uma promessa a Adão e Eva, que um Salvador viria para tirar o pecado e tornar todas as coisas perfeitas, como era no princípio quando Deus o criou. Deus estava preparando um caminho para que qualquer pessoa pudesse outra vez vir. Deus foi maravilhoso, demonstrando misericórdia, mesmo quando as pessoas não mereciam. Deus é maravilhoso. Deus fez Adão e Eva, a sua imagem. Ele o criou, o homem e mulher. Todas essas coisas Ele criou. Ele é perfeito, Ele é santo. Deus é diferente de mim e de você. Este é o grande Deus que escolheu amar você e eu, mesmo depois que o pecado manchou o mundo perfeito que Ele havia criado. Deus não é mesmo maravilhoso? Tenho certeza de que Adão e Eva ficaram muito felizes com a promessa que Deus tinha feito. Mas agora eles viviam em um mundo cheio de pecado. A vida agora era difícil, mas ainda havia momentos emocionantes em sua vida. Que alegria Adão e Eva tiveram em ter sentido no dia que nasceu seu primeiro filho. Sim, Caim era o seu nome. Tempos depois, Deus também os abençoou com um outro menino. Ele o chamou de Abel. Caim e Abel cresceram, andaram falando. Provavelmente eles perguntavam sobre o jardim, onde era tudo muito lindo, onde tudo era maravilhoso. E era um lugar maravilhoso para viver. Belas flores, rios de águas claras, tinha todas as comidas necessárias. A vida era tão fácil lá. E a melhor parte era que Deus andava e falava conosco. Mas os meninos sabiam que as coisas não eram mais tão fáceis assim. Eles observavam seu pai trabalhar duro para cultivar os alimentos para a família. E Adão e Eva devem ter contado aos seus filhos com muita tristeza o que havia acontecido e porque não podiam mais morar num lugar lindo. Contava também sobre o amor de Deus. Deus preparou roupas de pele de animais para cobrir o seu corpo. O animal teve que ser sacrificado e o seu sangue foi derramado para fornecer aquelas roupas. E Deus prometeu a eles que um dia enviaria um Salvador para que tirasse o pecado. Quando os meninos cresceram e se tornaram jovens,
cada um escolheu o seu trabalho. Abel, sendo o irmão mais novo, escolheu ser pastor, cuidador de rebanhos de ovelha. Ele cuidava das ovelhas e levava comida, água, protegia e amava os seus cordeirinhos e chamava pelo nome. Caim, o irmão mais velho, tornou-se agricultor. Ele trabalhava plantando árvores, verduras. Com certeza sua família deve ter gostado de comer aquelas deliciosas frutas e legumes fresquinhos que ele cultivava. Caim e Abel, quando cresciam, viam que seus pais traziam ofertas a Deus, os sacrifícios de animais, mostrando que acreditavam nas promessas de Deus. E um dia iria enviar um Salvador. O sangue desse Salvador seria derramado para tirar todo o pecado. Quando Caim e Abel foram também levar suas ofertas a Deus, a Bíblia diz que Caim entrou em seu campo e escolheu alguns vegetais que tinham cultivado. Ele trouxe frutas, legumes como sua oferta a Deus. Abel também trouxe uma oferta. Ele foi até onde suas ovelhas estavam, pegou, cuidou, escolheu um cordeiro primogênito em perfeita saúde. Abel matou e esse cordeiro foi a sua oferta a Deus. E ele fez como que Deus queria. Abel seguiu o caminho de Deus e ele trouxe a sua oferta, que foi a sua ovelha, a promessa de Deus de enviar um Salvador. A Bíblia nos diz também que Abel apresentou a sua oferta de fé, acreditando que ele é o único Deus verdadeiro. A Bíblia fala que Deus agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou, porque a oferta de Abel envolvia derramamento de sangue, e Abel entendeu que o sangue derramado era o requisito de Deus para cobrir o pecado. E Deus havia preparado um caminho para uma pessoa obter o perdão. A oferta de Abel mostrou a sua fé na promessa de Deus. Mas Caim não seguiu o caminho de Deus e a sua oferta não mostrou fé. Ele seguiu o seu próprio caminho. Não veio a Deus como ele exigiu. E isto é, não seguir o. Como você pode agradar a Deus? Tendo um tempo com Ele, louvando a Ele, buscando a Ele em oração, falando com Ele o tempo todo. Sim, procure agradar a Deus com tudo que você faz. Quando você tem fé, você procura agradar a Deus. Hoje também pessoas querem seguir o seu próprio caminho, em vez de seguir o caminho de Deus. Isto é pecado e faz você querer seguir a vida do seu jeito, em vez de ouvir a verdade de Deus. Preste atenção o que a Bíblia diz. Assim como por um só ser humano entrou o pecado no mundo, você e eu pecamos e desobedecemos, seguindo o nosso próprio caminho todos os dias. Caim queria fazer as coisas do seu jeito, em vez de fazer como Deus disse, em vez de mostrar a fé na promessa de Deus. Caim escolheu viver do jeito dele, o seu próprio caminho ele seguiu, e Deus não agradou da sua oferta. Quando Caim viu que Deus havia aceitado a oferta de Abel e rejeitado a sua, ficou muito bravo. Sentiu inveja do seu irmão. E Deus perguntou para Caim: por que você está com raiva? Por que está magoado e ofendido? Se você fizer o que é certo, eu vou aceitar você. Deus sabia porque Caim estava com raiva, mas ele estava dando uma chance de fazer a coisa certa. Deus amava Caim e estava encorajando a seguir o caminho de Deus e trazer uma oferta aceitável e não deixar o pecado controlar. Nós devemos seguir o caminho de Deus, pois Ele cumpriu a promessa que fez. Enviou um Salvador, Jesus, o Filho de Deus. Veio do céu e nasceu neste mundo para um dia morrer na cruz para nos salvar do pecado. Deus castigou Jesus por todas as coisas pecaminosas que eu e você pensamos, falamos
sacrifício de animal é o derramamento de sangue nos tempos bíblicos. Eram figuras do que Jesus faria por você na cruz. Quando Jesus derramou seu sangue e morreu, ele foi o cordeiro feito sacrifício por você. Mas Jesus foi sepultado e ele ressuscitou ao terceiro dia e hoje vive, está morando lá no céu, governando tudo isso aqui na terra. Caim tinha que seguir o caminho de Deus para ser perdoado, mas recusou. Com a raiva e a teimosia, se afastou de Deus. E como esse sentimento de raiva e inveja do seu irmão, Abel estava em um lugar, em um campo, sem ninguém por perto, e Caim o matou, seu irmão Abel. Embora não houvesse pessoas por perto para ver, mas Deus viu e perguntou a Caim: cadê o seu irmão? E ele mentiu. Não sei onde ele está. E Deus desejava que Caim admitisse o seu pecado. Mas Caim se recusava o amor e o perdão de Deus. Deus disse a Caim: o que você fez? E o sangue de seu irmão, que foi derramado na terra, está gritando, clamando a mim. E agora o seu trabalho duro trará apenas pequena colheita. E você será um andarilho, andando por este mundo, para lá e para cá, sem um lugar para chamar de lar. Caim lamentou: meu castigo é grande demais. Por onde eu passar, todos vão saber que eu sou e vão me matar. Mas Deus, novamente, mostrou misericórdia por Caim e colocou uma marca de proteção para que as pessoas não lhe fizessem mal. Caim se retirou da presença do Senhor e o pecado trouxe tristeza para a sua vida, pois ignorou o caminho de Deus e escolheu seguir o seu próprio caminho e se recusou a reconhecer que pecou e buscar o perdão de Deus. E agora preste atenção. Quero fazer uma pergunta para você. Você reconhece que é um pecador? Você quer buscar o perdão de Deus? Hoje, o pecado, cedo ou tarde, ele traz infelicidade e pode separar você de Deus para sempre. Mas eu trago uma boa notícia, que Deus ama você e Ele é o único caminho para você seguir. E Ele pode perdoar os seus pecados. A fé fez Abel querer agradar a Deus. Quando você tem fé, procura agradar a Deus. Se você já recebeu Jesus como seu Salvador, deve procurar agradar a Deus. Não trazendo ofertas como Abel e Caim trouxe, mas ainda assim queira agradar a Deus fazendo as coisas boas. Como você pode agradar a Deus? Na Bíblia, em João 3,16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você crê isso e tiver fé em Jesus, uma vida nova você terá, sim, com Jesus. Que comece agora e continue mesmo depois que o tempo neste mundo terminar. Deus vai aos poucos transformando a sua vida, porque você fica mais parecido com Jesus. Agradeça a Deus todos os dias. Na palavra que nós aprendemos também, em Hebreus 11:16, diz assim: porque sem fé é impossível agradar a Deus. Venha com Deus com fé, creia que Ele existe, creia na salvação, busque a Deus em oração com fé, pedindo a Ele perdão por todos os seus pecados, e Ele vai responder a você com toda a fé que você tiver. Busque ao Senhor, busque a sua salvação e certamente você terá a vida eterna. Então, que essa palavra vocês possam guardar no coração de vocês, criança, e peça ao Senhor que Ele perdoe
todo o pecado e você vai ter uma nova vida. Deus abençoe a vida de vocês e um grande beijo. Até mais! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? E hoje vamos iniciar a nossa oficina. E hoje nós vamos montar um quebra-cabeça. Então vamos lá para os materiais que vamos utilizar. Vamos utilizar uma tesoura sem ponta. Vamos utilizar ou uma cola bastão ou uma cola em líquido. E vamos usar rolos de papel higiênicos, que vocês já têm aí na casa de vocês. E folha de sulfite também, tá bom? Então vamos começar o nosso trabalhinho, o quebra-cabeça. Pronto, aqui ele já tá montado. Aqui eu colei com sulfite, né, em volta do rolo do papel e depois fiz um desenho. Então aqui já está montado. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar em 3 partes. E vamos fazer esse procedimento em todos. Pronto, eu cortei, olha, estão todos cortados e aí eu montei. O desenho é livre. Como hoje a nossa história foi sobre Caim e Abel, então eu desenhei, né, eles e desenhei uma ovelha e uma fruta, mas aí fica livre para vocês. E aí você pode brincar juntamente com a sua família. Você desmonta, né, espalha e depois você monta o seu quebra-cabeça. Espero que vocês tenham gostado. Façam aí em casa. Um beijo e até logo. Há um caminho cheio de luz e outro igual não há, e esse é só Jesus. Uma verdade ao céu nos conduz. Vida temos em Jesus. Há um caminho cheio de luz e outro igual não há, e esse é só Jesus. Uma verdade ao céu nos conduz. Vida temos em Jesus. Oi, crianças! Agora nós vamos falar sobre a oração. Imagine como seria ser Adão e Eva e poder andar e falar com Deus lá no jardim, imaginou? Eles devem ter gostado dessa amizade e dessa proximidade especial com Deus. Porém, o pecado estragou tudo isso. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ele abriu um caminho para as pessoas terem esse relacionamento especial com Deus novamente. Mas se você colocou sua fé em Jesus, você tem o privilégio de conversar com Deus a qualquer hora. Isso não é maravilhoso? Ele é seu amigo especial que está sempre com você, não importa onde você esteja. Você não verá e nem ouvirá a voz de Deus, mas Ele está sempre ouvindo e vai responder a sua oração. Ele vai fazer você se lembrar que Ele está com você e vai ajudá-lo. Mas é importante também você reservar um horário especial todos os dias para orar, para falar com Deus. Você pode conversar com Deus a qualquer momento. Vamos conversar com Deus? Fechem os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor meu Deus, muito obrigada, Senhor, por cuidar de mim e da minha família, dos meus amigos, dos meus professores. Eu te agradeço, Senhor, pela minha saúde e a saúde dos que estão do meu lado. E eu oro em nome de Jesus. Amém. Então é isso, crianças. Deus abençoe. Fiquem com Deus. É fácil de entender, tão claro como a luz. Em meu lugar pra me salvar, Jesus morreu na cruz. Se eu creio nele agora, de todo o coração, de Deus me torno filho e recebo a salvação. Paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui é a tia Miriam e hoje eu vou contar uma história para vocês que se passa em 5 capítulos. Hoje eu vou começar com vocês com o primeiro capítulo, a história de 3 irmãos. É a família Studd. Eu vou contar para vocês a história de Charles Studd. Isso mesmo! Charles Studd e os seus 2 irmãos, o George e o Kingston, eles foram estudar na escola chamada Eton. Colégio Eton, que fica na Inglaterra. Em 1877, eles começaram a estudar lá. E eles eram bons alunos e se destacaram, sabe qual jogo? No jogo de criquete.
Depois pesquisa sobre esse jogo, é um jogo muito interessante. As regrinhas do jogo, como que funciona esse jogo. E eles se destacaram muito nesse jogo. E essa história missionária que eu vou contar para vocês diz que o pai desses 3 garotos, certa feita, ficou sabendo que o senhor Moody iria estar pregando na Inglaterra, que veio direto dos Estados Unidos a pregar a palavra do Senhor na Inglaterra. E isso mesmo, criança. E o senhor Stude, o pai dos 3 garotos, Charlie, Kingston e George, foi lá conferir o que esse homem iria falar. Esse homem pregava muito simples, de uma forma muito simples, dizendo que nós não poderíamos colocar nossa vida nas coisas seculares em primeiro lugar. Que isso era pecado, que nós tínhamos que dar valor à palavra do Senhor. E ele gostou muito das ministrações do seu Moody e voltou outras vezes indo, nos sermões do seu Moody. E ali o pai dos meninos, o pai do Charles, aceitou o Senhor Jesus como Salvador da sua vida. E ele começou a ir à igreja, a se envolver nas atividades da igreja e contou para os seus filhos sobre sua nova fé, que ele tinha descoberto, como ele estava feliz em servir a Deus, um Deus bondoso. E os seus filhos, mal se interessaram. Porque eles estudavam no colégio Eton, e era um colégio que era interno, colégio interno. E eles só poderiam vir para a casa deles nas férias de verão. Mas certa feita, nas férias, eles vieram para sua casa. E o senhor Stude costumava hospedar na sua casa os pregadores. Isso mesmo, vinham ministrar na Inglaterra e ficavam na casa do seu Stude. E o seu Stude, deixa eu ver aqui junto com vocês, quem é esse missionário? O nome desse missionário, qual é o nome desse missionário? O senhor Wetherby. O senhor Wetherby ficou lá hospedado na casa do seu Stude. Os meninos, muito travessos, sabendo eles que eles eram ótimos jogadores e estavam se destacando muito bem ali no colégio Eton, eles pegaram e resolveram fazer uma brincadeira de mau gosto com o pregador, com o ministro da palavra. Pegaram um cavalo, colocaram no cavalo, de repente o cavalo começou a galopar, mas o pregador, seu Wetherby, o ministro, não ficou com medo, não ficou chateado não com os meninos, com aquela brincadeira de mau gosto. Verdade, não ficou nem um pouquinho chateado. Mas ele, quando estava saindo da igreja, convidou o Charles para ir com ele. E o Charles não aceitou. Tá indo. Aí ele foi e disse assim pro Charlie, aquele versículo fica lá em João, João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Porém, o Charlie falou para o Senhor que só acreditava no primeiro verso do versículo, que não acreditava no final, que não iria ter vida eterna. Mas ali, aquele ministro explicou para Charlie como funcionaria, como ele poderia crer na primeira parte do versículo, mas não no final, e começou a falar sobre a vida eterna para Charlie. E ali Charlie resolveu se render ali mesmo aos pés do Senhor. Ele entendeu o que o senhor Wetherby tinha explicado para ele sobre a palavra do Senhor. E o senhor Wetherby, muito sábio, sabe o que ele fez? Pegou um dos irmãos de cada vez para falar da palavra do Senhor, e todos se renderam aos pés do Senhor Jesus Cristo. Porém, Charlie, ele, com seus irmãos, voltou para o colégio Eton e se destacou como capitão do time. Verdade, ele se tornou capitão daquele time. Muito destaque, muito glamour. Ele começou a ganhar, dinheiro com aquilo. E em seguida, depois de 6 anos ali, ele foi transferido para o Cambridge, Universidade de Cambridge, e como melhor jogador e capitão daquele time. Só que ele não, durante todo esse tempo, crianças, sabia que ele não falava de Jesus para as pessoas? Ele não compartilhava o amor de Deus. E o pai dele era diferente, O senhor Stude saía para todos os lugares falando de Jesus. Quanto mais ele falava, mais ele se sentia bem. Porém, com o Charlie foi diferente. Certa feita, o George ficou doente, o irmão de Charlie. Quase morreu.
Mas Charles sabia que o amor de Deus era maior e Deus deu a cura para ele. Mas em seguida, Charlie entendeu a perfeita vontade de Deus e sabia que o dinheiro não era a melhor coisa, a fama, o glamour, e se rendeu aos pés de Jesus Cristo. Se rendeu como se fosse uma criança que deixa alguém cuidar dele. E isso foi muito importante para ele. Então o coração dele voltou-se para Deus. E deixa eu contar para vocês, criança, algo muito interessante, onde ele fala aqui, ó, Charles Studd diz assim, ó, que entregou sua vida para seguir ao Senhor. Para onde será que Deus iria dirigir os passos dele? Vamos descobrir isso, crianças, no próximo capítulo. No capítulo 2 tem mais história para você. Amém? Você que ouviu essa história, essa primeira parte da história de Charles Studd e que deseja no seu coraçãozinho, criança, aceitar Jesus, como Charles ali decidiu aceitar o Senhor Jesus, levante a sua mãozinha aí onde você está, tá bom? Aceite o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Coloca o seu nome lá, tá bom? Lá nos comentários que você está aceitando Jesus, pra gente conhecer você. E ó, um grande beijo, tá? E o seu nome será escrito no livro da vida. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo possa te dar a bênção e a paz todos os dias. Beijos. Que pena, o nosso culto já está acabando, mas não fica triste. Sábado que vem, nós temos um novo vídeo aqui no canal. Então, se você gostou, compartilha, clica no gostei, dá o seu joinha e não esquece de colocar o seu nome, a sua cidade e se você faz parte de uma igreja, coloca também aqui pra gente saber. Se você aceitou a Jesus nesse culto, foi uma bênção, o céu está em festas. Não esqueça de colocar aqui o seu nome e colocar do lado eu aceitei, para que possamos saber. É importante sempre estarmos buscando a Deus como vimos. Deus está sempre olhando e cuidando de nós e Ele conhece o nosso coração. Como é bom saber que tem alguém cuidando da gente, não é mesmo? Então vamos orar para agradecer por este culto maravilhoso que tivemos agora? Eu começo e vocês vão repetindo, ok? Vamos fechar os olhos, juntar as mãos. Papai do céu, nós te agradecemos por mais este culto. Abençoe as nossas famílias, as tias que fizeram. Continua conosco nesta semana. E que se tu não voltares, que tenhamos mais um culto no próximo sábado. Abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Para a semana que vem, eu tenho alguns avisos importantes. Primeiro, nós temos um versículo para memorização e ele se encontra em Hebreus 11:6. Então, corre para pegar a sua Bíblia, pede para o papai e para a mamãe quem não sabe ler ainda e marca aí, versículo para a próxima semana. Hebreus 11:6. É lá que está o nosso versículo de memorização, ok? E para a semana que vem também temos a frase do dia, que é: Deus ama, Deus é justo. Repitam comigo. Deus ama, Deus é justo. Muito bem. Espero que vocês tenham gostado, assim como nós, de fazer esse culto. Sejam todos, mais uma vez, muito abençoados. Uma semana abençoada a todos e até lá. Um beijo.